e que uma forma muito frágil dos governos, porque ela conduz para o lado que ela quer, é a segurança pública. Quando nós governamos o Estado, se um soldado da Brigada Militar morria num evento, 15 dias a mídia trabalhava aquela morte. Ia no enterro do soldado, dali 3 dias ia entrevistar a mulher do soldado, depois a mãe, depois os filhos, aquilo permanecia latente. E a gente dizia que a Zero Hora mentia. Não, a Zero Hora não mente, né? Ela informa os fatos ao sabor dela. Hoje, se morre um soldado, ela não mente. A gente vai ter a notícia lá desse tamanho que morreu o soldado da Brigada Militar. Em Santa Cruz do Sul, há uma semana atrás, eu li, aconteceu um episódio que, se fosse no nosso governo, cairia a casa. Santa Cruz do Sul foi noticiado que, em um bairro de Santa Cruz do Sul, líderes da comunidade, na associação de bairros, fizeram uma reunião com os traficantes de drogas e acordaram que não seria vendido crack naquela vila, que só poderia ser vendido cocaína, poderia ser traficado cocaína e maconha. Isso está em uma página quase de jornal de uma semana atrás. Imagine isso no nosso tempo, companheiro Olive, o Bisol provavelmente seria enforcado. Isso é uma notícia que não repercutiu. Bem, então, essas situações, né, essas disparidades, essas dificuldades que se percebe na segurança pública, que nós, como vinha dizendo, nós não acumulamos, nós estamos, a partir do momento que vamos governando, nós temos que acumular isso, né? Nós temos que... também nós trabalhamos muito com perplexidades inúteis, né? Quando a senhora disse, onde estão nossos jovens? Eu poderia dizer aqui, e ser provavelmente muito aplaudido aqui, comovidamente aplaudido, dizer, estão indo para a cadeia. Isso causaria... Sim, nós temos jovens na cadeia, só que no mundo inteiro, e desde que existe processo civilizatório, quem vai para a cadeia são os jovens, né? Ninguém vai ver uma cadeia de velhinhos em lugar nenhum do mundo, né? Isso não existe. Então, a gente faz pesquisa, a gente discursa, nós escrevemos sobre essas perplexidades, né? Bom, pobres também, né? E aí tem um grande constrangimento nosso, né, de esquerda. Nós não fizemos aquela revolução que nós pensávamos que faríamos para com os pobres, e, além de não fazer, estamos botando-os na cadeia, né? Então, isso travou muito, e tem travado muito as nossas ações, vamos reconhecer, né, as nossas ações nesse tema de segurança pública. Lógico que nós começamos, então, e isso, especialmente, nós temos que reconhecer e admitir, isso começou a ser trabalhado e encarado melhor, porque a responsabilidade sempre maior, a gente sabe que é a das unidades da federação, a partir do momento, do que o ministro Tarso Genro também começou a trabalhar com esse projeto PRONAS, que todos nós conhecemos, onde o nosso governo, finalmente, está começando a trabalhar a questão de repressão, que é necessária, e a questão, obviamente, que é mais necessária ainda, de evitar que crimes sejam cometidos com esses investimentos, esses repasses. E é o mesmo problema que o senhor falou, ministro, se há uma estrutura em Brasília que repassa para os estados, repassa para os municípios, e lá não tem a solução dos problemas, né? Inclusive, em plano de execução, o Departamento Penitenciário Nacional, para os senhores terem uma ideia, tem 486 milhões repassados para os estados, com execução zero. Nós temos alocação de recursos desde 2005, em que os estados ainda não começaram a executar, a construir penitenciários, os presídios, por problemas os mais variados, e o principal deles por rejeição das comunidades. Mas o tempo é esse, e lógico que tem um outro detalhe importante, né, que quando nós governamos, e nós temos que ter essa preocupação, essa sensibilidade, diferentemente dos outras secretarias, das outras órgãos de governo, nós temos que trabalhar com instituições já estabelecidas, firmadas, e com gestão e com direção já pré-estabelecida. Nós não podemos aplicar políticas de segurança pública, por exemplo, na Polícia Militar,
sem nos valermos de alguém que seja um coronel da Polícia Militar, porque assim diz a lei. Então, nós precisamos, em determinado ponto, em determinada região, nós precisamos trabalhar com uma estrutura que, em regra, com estruturas que, em regras, por natureza, não tem muitos nossos princípios. Isso a gente até tem conseguido melhorar, mas isso é muito devagar, é muito paulatino, porque quando se fala... Ainda é assim, quando se fala em direitos humanos para as estruturas policiais, a grande maioria delas confunde isso, rejeita isso, porque interpreta isso como defesa de marginalidade. Mas eu vou encerrar, porque em toda essa questão prisional, e aí é importante, né, relevar isso, nós temos 7 anos já de governo nosso, e nós temos provavelmente um dos piores sistemas prisionais do mundo. Nós temos no Brasil, aqui ninguém sabe talvez o que significa valete. Valete é um preso do Rio, tem isso no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, Paraná, Espírito Santo. É um preso que está mais descansado e um outro lhe dá um cigarro, troca alguma coisa para poder dormir no ombro dele, em determinadas cadeias no Brasil, e deve ter quase mais de 50 mil presos no Brasil nessas circunstâncias, porque não tem espaço para todos, para eles deitarem. Então, eles dormem 5, 6 horas e depois eles ficam em pé 5, 6 meses. Né? Na verdade, é uma situação... Isso é tortura, né? Se a gente pegar a lei da tortura, está definido lá. E... com toda essa rejeição, com toda essa história que a gente sempre teve em relação ao aprisionamento, e não é só essa solução, o tempo não permite, nós temos que ter outras providências, evidente, não só prender pessoas, mas se nós assumirmos o governo do Estado, aqui, absolutamente prioritário é nós resolvermos o problema prisional do Estado do Rio Grande do Sul, que os últimos 2 governos simplesmente destruíram. E diga-se, nós tínhamos o melhor sistema prisional do Brasil, isso era reconhecido. Historicamente, nós tínhamos isso. Hoje, nós temos, talvez, um dos piores do Brasil. Hoje, os presídios do Rio Grande do Sul, e alguns do Brasil, o presídio central, por exemplo, tem mais presos que 2 estados. Tem mais presos que toda Alagoas e Rio Grande do Norte, numa penitenciária aqui. Então, esse problema nós temos que resolver, porque o presídio não é mais escola de crime, né? Isso já está ultrapassado. Hoje, um cidadão que vai para o presídio central, ou vai para um presídio superlotado em Caxias, em Passo Fundo, onde tiver um, esse cidadão, ele, além de aprender, eventualmente, algo sobre crime, sobre o tráfico de drogas, sobre o crime de roubo, ele sai de lá obrigado a continuar cometendo crime, porque ele tem que pagar a proteção que ele teve lá dentro, porque o Estado não governa mais, não administra mais esses presídios. Então, dentre vários fatores, essa questão é que nós temos que ter presente. Nós, para administrar segurança pública aqui no Rio Grande do Sul, nossa primeira tarefa, ironicamente, vai ser investir e muito na questão prisional. Obrigado. Muito bem, obrigado, então, ao Dr. Michels, que se intitulou nosso cadeiro, né? E que certamente é uma figura que tem ajudado a formar e formular políticas públicas na área da segurança. E eu destacaria, Michels, o seguinte aspecto: quando tu trazes a realidade do sistema prisional, o conhecimento sobre ele, a sua estrutura, e, ao mesmo tempo, relata, mesmo que no tempo reduzido que o seminário aqui possui, para cada um dos debatedores, um programa como é o PRONASSE. Porque é interessantíssima as experiências de governo que nós temos tido, que fazem interagir áreas diversas. E o PRONASSE, ele dialoga diretamente com os temas da educação, com os temas da juventude, das mulheres, Anne, com vários temas da infraestrutura urbana, do esporte, do direito ao lazer. E o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, prevê toda uma relação voltada